Nosso muito boa noite, bem-vindo ao especial Ora Deus, a propósito da morte do Papa Francisco. No entanto, o mundo perde uma figura incontornável e vai-se despedindo de uma figura que durante muito tempo mostrou o seu gesto simples, palavras de honra e também compromisso com a fé inabalável. Durante esta especial Ora Deus, vamos olhar para a figura de um pastor, de um homem e claramente de um líder e símbolo da Igreja que está em transição. No entanto, durante 3 horas aqui com a presença dos nossos convidados em estúdio e também fora do país, vamos analisar o que muda, o que fica e o que virá. No entanto, vamos ter a nota que se impõe para poder trazer a informação real ao nosso fiel telespectador. No entanto, o portal oficial de Vaticano revelou as últimas horas do Papa Francisco. O Sumo Pontífice agradeceu a seu nível, no entanto, o fiel enfermeiro pessoal, Maximiliano Strapete, no domingo de Páscoa. Obrigado por me ter trazido a esta praça. O Pontífice foi incentivado pelo profissional a ter um encontro que seria o último com a multidão a bordo do Papa Móvel no domingo. Após a tradicional bênção Urbe et Orbe da sacada na Basílica de São Pedro, Francisco fez um passeio inesperado a bordo do veículo papal entre milhares de fiéis reunidos para celebrar a Páscoa. Mas antes do trajeto, perguntou ao enfermeiro: acredita que eu posso fazer? O enfermeiro tranquilizou e o Papa percorreu durante quase 15 minutos a praça, abençoando vários bebês no caminho. O portal oficial de Vaticano, o jesuíta argentino, descansou durante a tarde no seu apartamento na residência de Santa Marta antes de jantar de maneira tranquila, mas na segunda-feira de manhã veio a falecer. No entanto, vários líderes mundiais também já garantiram presença em Roma para assistir ao funeral do líder da Igreja Católica, Donald Trump, Lula da Silva, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa. Já o presidente Vladimir Putin será dos ausentes à cerimónia do funeral do Papa Francisco. Entre os líderes que já confirmaram participação na cerimônia fúnebre de Papa Francisco estão os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, e Donald Trump, que estará presente com a primeira-dama Melania Trump. Também são esperadas as presenças de Javier Milei, Emmanuel Macron e outros líderes mundiais. Também se espera a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros líderes mundiais que prestarão homenagem ao Papa. Já o presidente russo Vladimir Putin não tenciona assistir ao funeral do Papa Francisco, previsto para sábado na Praça de São Pedro, no Vaticano, informou o Kremlin esta terça-feira. O funeral será presidido pelo cardeal Giovanni Battista, decano do Colégio dos Cardeais, e contará com a celebração de patriarcas, cardeais, arcebispos e bispos de várias partes do mundo. O funeral do Papa Francisco vai ter lugar no sábado, dia 26 de abril, a partir das 10 horas de Roma, 9 aqui de Angola, capital do país. No entanto, a preparação que se impõe também a propósito desta cerimónia. Na Basílica de São Pedro, indicou em comunicado o Vaticano, o caixão do Sumo Pontífice será transportado para a Basílica Papal de São Pedro, no caso já amanhã, pelas 9 horas locais, segundo outro comunicado da Santa Sé. A data do conclave, durante o qual os 135 cardeais eleitorais ou eleitores vão escolher o sucessor de Francisco, ainda não é conhecida, mas, segundo as mesmas disposições funerárias, o conclave deve iniciar-se entre os
15º e também 20º. No entanto, são estas notas que se impõem dias após a sua morte, ou seja, entre 5 e 10 de maio. Pois vamos seguir a olhar para a análise que se impõe. Inicialmente começamos a saudar o Wellington Calazans a partir de Estocolmo, Suécia, via Skype. Muito boa noite e bem-vindo mais uma vez à Hora Diz. Boa noite, Luiz. Boa noite aos colegas de painel e a você assistindo aqui ao Hora 10 para esse especial. É um prazer estar aqui de volta. A primeira questão que se impõe, e direcionamos mesmo ao Wellington, no entanto, o funeral do Papa Francisco está marcado para sábado, às 10 horas. Os restos mortais serão transladados já amanhã para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis poderão prestar as últimas homenagens, e sabe-se que o ritual segue, não é? 25 passos rigorosos definidos pelo protocolo Vaticano, mas respeita, de certa forma, os desejos de Francisco por uma cerimónia simples, e os líderes já confirmaram, digamos, presença, mas há aqui uma nota que se impõe, é que o Papa Francisco pediu uma cerimónia muito simples. O que é que isto simboliza? Simboliza que, ao escolher o nome Francisco para ser o Papa, ele, no seu testamento, fez esse pedido que consolida o seu compromisso de dar o exemplo no combate à pobreza e à desigualdade, que em Angola falamos desigualdade, né? Então, eu vejo, Luiz, este gesto de simplicidade como um gesto de grandeza, né? E o Papa tentou, como um dos seus últimos gestos, né? Ao fazer este tipo de pedido para o seu velório, mostrar aos seus colegas da Igreja Católica que o luxo, as pompas e circunstâncias das grandes solenidades, tudo isso é efêmero e que não vale a pena ser posto em prática. Por isso, essa opção pela simplicidade, até mesmo no caixão, né, que ele já está, inclusive apareceram as primeiras imagens no dia de hoje, do corpo já sendo preparado para exposição pública, para essa solenidade que normalmente é marcada por muita emoção, por multidões que se deslocam até o Vaticano para que possam dar o último adeus ao Santo Padre. Então, Luiz, eu vejo isso como uma maneira de dizer que a sua luta em defesa dos pobres, ela vai para a eternidade. Ou seja, mesmo depois de morto, ele quer dar um exemplo de que todos estão iguais diante de Deus. Eu vejo dessa maneira. Não vi nenhum religioso hoje se manifestar dessa mesma forma, mas como eu estudei bastante sobre os franciscanos e os hábitos e como esse esforço em defesa dos pobres ele tem sido manifestado, né, na tradição católica, eu não tenho outra interpretação a fazer que não seja esta aqui que eu estou trazendo para o nosso público. Wellington, gostávamos de entender, o testamento é, digamos, uma crítica silenciosa a uma igreja ainda tentada pela ostentação? Eu não diria isso. Eu diria que o testamento, ele é uma manifestação muito pessoal daquilo que o Papa Francisco gostaria de deixar como a sua marca, o seu verdadeiro legado. Tanto que o próprio caixão que ele pediu que fosse simples, como eu mencionei, foi um pedido que ele fez
com apenas uma inscrição, que é Francisco. Ou seja, isso tem aí uma mensagem muito direta para todos os outros. Ali não é mais o Papa, ali não é mais qualquer outro tipo de símbolo. Ali é o Francisco na sua simplicidade e no destino de todos os humanos, não é? O único destino certo que nós temos, que é a morte. Então, eu vejo não como desafio, ele jamais desafiou a Igreja Católica, e eu duvido muito que ele o fizesse me na refiro sua aqui à despedida crítica eterna. silenciosa, não é? Olhar para um testamento simples, no caso um funeral simples, a que desejou Papa Francisco, não recai a uma crítica silenciosa, já que foi tido como um pastor muito reverente, um pastor que mudou e fez reformas à Igreja Católica e não só. Essa pergunta é para mim, Luiz? Certamente. Certo. Como eu volto a repetir, não vejo como crítica, vejo como exemplo, vejo como legado, vejo como uma consolidação daquilo que ele acreditou ser a maneira humana de se aproximar de Deus e de respeitar todos os filhos de Deus. Dessa maneira que eu entendo esse tipo de simplicidade, né? E que, se hoje é comentada exatamente por ser simples, né? Eu passo a redundância, o objetivo foi atingido. Né? É uma cerimônia que dispensa grandeza, dispensa, usando a sua palavra, ostentação, e dispensa qualquer outra coisa que pareça distante dos princípios que foram defendidos em vida pelo falecido Papa Francisco. Vamos agora dar-lhe a ver e ouvir sobre o testamento espiritual de Francisco, tornado público após a sua morte. Revelou claramente mais uma vez a profundidade da sua humildade, pediu um funeral simples, rejeitou honras fúnebres grandiosas e desejou ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, mas tome nota que entre as linhas simples estão mensagens profundas para o futuro da Igreja. Sentindo que o fim da minha vida terrena se aproxima e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade apenas com relação ao local do meu sepultamento. Sempre confiei a minha vida e o meu ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Santa Maria. Portanto, peço que os meus restos mortais descansem, aguardando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última jornada terrena termine neste antigo santuário mariano, onde eu ia rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para confiar com confiança as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe por seu dócil cuidado materno. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho, na nave lateral, entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza, da citada Basílica Papal, como indicado no documento em anexo. O túmulo deve estar na terra, simples, sem decoração particular e com a única inscrição: Franciscos. As despesas com a preparação do meu enterro serão custeadas pela verba do benfeitor que me providenciei. A sua transferência para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e que providenciei instruções apropriadas ao Monsenhor Rolandas Macricas, comissário extraordinário do capítulo liberiano. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me amaram e continuarão a orar por mim. Ofereci ao Senhor o sofrimento que se fez presente na última parte da minha vida, pela paz mundial e pela fraternidade entre os povos.
Reserva-nos um momento para olharmos para outro tópico à volta deste conclave. O facto é que os cardeais já começaram a preparar para a sucessão de Papa Francisco, com o falecimento de Mário Jorge Bergoglio. O Vaticano entra oficialmente no período de sede vacante. O mundo católico, e não só, volta-se agora para Roma, onde os cardeais já iniciaram estes preparativos para o conclave, com 14 cardeais papáveis, incluindo 2 africanos. Levanta-se a expectativa, no entanto, virá o Papa africano do século XXI, ou o Colégio optará por uma continuidade doutrinária e simbólica? Entre os favoritos à sucessão de Francisco estão Cardeal Pietro Parolin, nascido em 1955, italiano e atual secretário de Estado do Vaticano. É o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Por sinal, o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco no mesmo ano. Matteo Zuppi, também italiano, nascido em 1955 em Roma. É arcebispo de Bolonha desde 2015, também nomeado cardeal pelo Papa em 2019. É conhecido por sua postura progressista e proximidade com o pontífice. Preside a Conferência Episcopal Italiana. Cardeal Pier Battista Pizzaballa, nascido em 1965 em Colônio Alsério, em Itália. É o patriarca latino de Jerusalém, nomeado cardeal pelo Papa em 2023. É elogiado pelo seu trabalho em prol do diálogo interreligioso. Jean-Marc Aveline, nascido em 1958 na Argélia, é o arcebispo de Marselha, em França, para alguns especialistas, apontado como favorito de Francisco a sucedê-lo, sendo considerado o mais bergogliano dos bispos do país. Cardeal Péter Erdő, húngaro, conhecido por sua postura conservadora e formação académica sólida. Tem 72 anos e é arcebispo de Esztergom, em Budapeste. Cardeal José Tolentino de Mendonça, natural da Ilha da Madeira, nasceu em 1965. É o atual prefeito da Dicastério para Cultura e Educação desde 2022. É da ala progressista da Igreja. Cardeal Mário Grecci, natural de Malta, é o atual secretário do Sínodo dos Bispos. Nasceu em 1957. A sua abordagem pastoral é focada em questões ligadas ao diálogo interreligioso e justiça social. Cardeal Luís Antônio Tagle, nascido em 1957 em Manilha, atual cardeal arcebispo de Manilha. É conhecido pelo seu compromisso com a justiça social, combate à pobreza, a defesa dos direitos humanos e defensor do diálogo interreligioso. Cardeal Robert Francisco Prevost, nasceu em Chicago, Estados Unidos da América, em 1955. Em 2023, foi nomeado prefeito do Dicastério dos Bispos, com a função de auxiliar nas nomeações e transferências dos bispos. Cardeal Wilton Gregory, nascido em 1947, em Chicago. Primeiro cardeal afro-americano da Igreja, nomeado por Francisco. Cardeal Blaise Culpich, também americano, nasceu em 1949. É visto como um líder progressista e defensor de uma igreja acolhedora e voltada às necessidades dos marginalizados. Cardeal Fridolin Ambongo Besungu, nascido em 1960, é natural de Boto, República Democrática do Congo. É arcebispo de Kinshasa desde 2018. Destaca-se como defensor da paz e da justiça social na RDC. Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, anunciado pelo Papa como cardeal da Igreja Católica em maio de 2022, um defensor acérrimo da Amazônia. Cardeal Sérgio da Rocha, nascido no Brasil, em São Paulo. Em 2023, foi nomeado como integrante do Conselho de Cardeais.
Começamos com o Wellington, esta reflexão do segundo ponto de análise, a olhar para os destinos da Igreja. Wellington, gostávamos de ouvir o seu parecer. O que é que muda na Igreja durante este período que se chama de sede vacante e quem governa neste interregno? Bem, como sabemos e falamos sobre isso ontem a exaustão ao longo do dia, inclusive com representantes da Igreja Católica de Angola, em Angola, né? Nós sabemos que a Igreja Católica, mesmo que o Papa seja a autoridade máxima, ela é uma engrenagem que precisa estar sempre em funcionamento. Por isso, não vamos aqui falar sobre apenas quem irá assumir interinamente, não existe isso. Tá? Até que o próximo Papa seja anunciado, não haverá um chefe da Igreja Católica que responda pela Igreja Católica. Existem frentes da Igreja Católica que fazem com que esta engrenagem continue em funcionamento, e isso é algo importante para que todos percebam que a estrutura da Igreja Católica ela é realmente uma estrutura muito fundamentada. Agora, obviamente que com a morte do Papa Francisco, há aí uma lacuna, não apenas na liderança espiritual da Igreja, mas também no coração, né, daqueles que encontraram nele um defensor incansável da paz, da dignidade humana e também da justiça. E você acabou de apresentar aqui para o nosso público e também para fomentar aqui este debate, uma lista de nomes, e eu falei ontem sobre isso. Essa lista de nomes não é oficial, é uma lista que foi sugerida por jornalistas que cobrem o Vaticano. E parece por isso que também hoje esta lista sofreu alguma alteração, não é? Ontem haviam outros nomes, hoje claramente diferente. É porque eles ficam testando, exatamente. Inclusive, por falar nisso, vergonhosamente existem casas de aposta que estão fazendo já, dando a opção para o vício do jogo a pessoas que adivinharem quem será o próximo Papa, um total desrespeito ao momento de luto da população católica do planeta, né? Mas se essa insistência sobre nomes aí continua como o grande tema, lamentavelmente, e até por respeito a você que trouxe novamente esse tema aqui, aos colegas da redação, eu diria que o nome que eu iria fazer assim uma menção não seria nenhum desses, seria o do cardeal Pier Battista Pizzaballa, porque ele é tradicionalista, ele vai de encontro à abertura da Igreja para as questões homoafetivas e também de gênero. Ele resgata toda a tradição católica, ele é relativamente jovem, não é? Considerando que ele tem uma idade inferior a 60 anos de idade, ou seja, teria um longo período para implementar as políticas de resgate da tradição católica para evitar esse modismo de fora para dentro, e também ele condena as ações contra os cristãos na região do Médio Oriente, algo que é de fundamental importância para o combate a esse falso elemento teológico que surgiu chamado judaico-cristão, que não é nenhum nem o outro. Então, eu apostaria nesse nome, já que essa palavra aposta foi apresentada como alternativa, no cardeal Pier Battista Pizzaballa. Este seria o nome ideal, dentro da minha ótica, para que a Igreja Católica pudesse estar muito bem representada. Wellington, apegando aqui na deixa do Raimundo, ao falar da equipa, vem seguramente a dinâmica social de rejuvenescimento de muitos setores, de muitos cargos, e a questão que se coloca tem que ver com a geração. Esta gestão geracional pode influenciar a eleição
escolhendo, digamos, um Papa jovem de transição ou de longo pontificado ajudaria neste conclave? Ajuda-nos a compreender esta reflexão. De transição, ele seria de implementação de uma não política... conseguimos ouvir devidamente, Wellington, a sua resposta. Não, está me ouvindo bem agora, Luiz? Agora sim. Certo. Não, eu falei que quanto mais jovem, não, vamos chamar de jovem, mas não são jovens, né? Quanto mais novo for o Papa, melhor assim, mais tempo, né, em tese, ele terá para implementar uma agenda que seja determinada. A verdade é que tudo que é especulado... Mas seria um jovem de transição ou de pontificado? Creio que de tradição. Creio que de tradição, porque há sim uma ameaça à Igreja Católica nesse momento, e o resgate da tradição católica, ele é uma questão até de reafirmação dos valores católicos no planeta. E como falamos ontem, e hoje eu já fiz uma breve introdução sobre isso, existem muitas agendas externas que tentam interferir na agenda católica. E a Igreja Católica ela é milenar, ela não irá se permitir contaminar pelas modas. E por isso, Luiz, eu vejo como algo que poucos têm comentado, que esse resgate da tradição católica, ele não será também frontal com outras religiões, muito pelo contrário, porque a tradição católica é uma tradição de diálogo com todas as religiões, certo? A tradição católica, ela pede que o mundo esteja em paz. E, por isso, eu vejo que, nesse sentido, haverá também um respeito ao legado do Papa Francisco, que agora nos deixou, né? Por quê? Porque ele foi um defensor extremamente dedicado dos valores humanos também. Ele defendeu a vida humana, ele defendeu o perdão, ele defendeu o diálogo com outras religiões. Então, tudo isso, certamente, será nessa nova apresentação de um Papa uma sequência que não nega o importante legado deixado pelo Papa Francisco, mas, ao mesmo tempo, introduz a reflexão sobre o que realmente é a Igreja Católica e não o que querem que a Igreja Católica seja. Pois, mas daí, apesar desta pressão mediática, não é? Já que a ser muito aflorada, é uma reafirmação da agenda do Papa ou o reequilibrar da própria Igreja? É o reequilibrar da própria Igreja. É o reequilibrar da Igreja. Quando você mencionou a palavra resgate, eu entendi da tradição. Foi por isso, já que o reequilibrar cai até muito melhor nesse caso, é mais apropriado, porque a Igreja não perdeu os seus valores, né? Então, esse reequilíbrio em relação ao que tentam levar a opinião pública como o que é a Igreja. Então, a Igreja vai se autoafirmar como aquilo que ela realmente é, sempre foi, nunca deixou de ser. E isso é interessante, porque da idade do Papa, que será o novo Papa, nós saberemos se a agenda que virá, Luiz, será uma agenda de tradição ou uma agenda apenas para atender demandas imediatas. Se for um Papa idoso, considerado aberto, moderno, mesmo com a idade mais avançada e etc., é porque a Igreja Católica vai permitir, por mais um tempo,
que essa onda de opinião pública que foi imposta pelas distorções, pelas interpretações equivocadas do que é o papel da Igreja Católica, seja preservado, porque acredita que isso vai passar sempre sem que seja necessária uma intervenção mais rigorosa da Igreja Católica. Agora, se encontrarmos no novo nome, no novo Papa, uma figura com potencialmente, né, mais tempo de vida à frente dos destinos da Igreja, nós teremos aí um tradicionalista que irá promover este equilíbrio entre o que realmente é a Igreja e o que as pessoas devem saber o que é a Igreja. Isto é realmente algo interessante que devemos levar para a reflexão imediata quando conhecermos o próximo Papa. Certo. Wellington, queremos para já nos despedir e agradecer certamente a sua disponibilidade quanto a esta reflexão. Esperamos contar mais vezes. Certamente que sim, é sempre um prazer. Você sabe que eu estou aqui com o horário adiantado em relação ao de Angola, por isso a minha condição física não permite que eu fique por mais tempo, mas é sempre uma honra estar aqui com os colegas. Eu também agradeço e aprendo sempre com todos. A você, Luiz, aos colegas da TPA e a você assistindo aqui a este especial, continue para que possamos manter viva essa reflexão necessária sobre o futuro da Igreja Católica. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Wellington, a partir da Suécia, Estocolmo.